E estamos de volta, mais uma aula Paraná para você, aula de matemática. Professor Neckel aqui, Wagner Neckel. Nós vamos falar de situações, problemas envolvendo equações exponenciais. Você fala assim, poxa professor, resolver equação exponencial, tem aplicação disso em algum lugar? Claro, gente, tem aplicação disso na matemática financeira, tem aplicação disso na biologia, tem várias outras disciplinas, na química, na física. A gente precisa, às vezes, só ler, interpretar e aí seguir com um raciocínio, uma técnica de resolver equação exponencial. Mas antes, não podemos esquecer, né? Lembrar você aqui de que todos os meios de comunicação está usando para levar esse conteúdo, essas aulas para vocês. Se você está acompanhando pela TV aberta e resolvendo as atividades aqui com o professor, entre em contato com a sua escola, fala, poxa, preciso entregar as atividades que eu estou fazendo com o professor lá na aula Paraná. Aí combina com ele certinho, tá? Outra coisa, se você está pelo YouTube, está acompanhando as aulas, lá tem todas as aulas que a gente já gravou até aqui, todos os conteúdos. Essa aula é de retomada de equações. A gente vai falar aqui de vários conceitos e propriedades que a gente já trabalhou em outras aulas, então vale a pena revisitar sempre a aula anterior se ficar com alguma dúvida. E olha só, aplicativo Aula Paraná é o caminho. Senta pelo aplicativo, aí lá você tem interação com seus colegas, com o professor, de lá você consegue ir para o Classroom, a sala de aula do Google. Lá você tem o link da aula que leva para o YouTube, o link da atividade dessa aula, a gente já tem a atividade lá disponível. Clica, resolve a atividade, envia e a sua presença está garantida, hein? Presença, nota, isso é importante. Ok, gente? Vamos lá, seguindo aqui. Na aula anterior a gente falou de equações exponenciais também, uma retomada de definição, propriedade e outras situações problema. Nessa aula nós vamos resolver outros exercícios e aplicações específicas. Principalmente, vamos falar aqui de um assunto que principalmente é o motivo do nosso momento aqui de aulas do Aula Paraná, de a gente estar aqui no estúdio com toda essa equipe maravilhosa, você aí assistindo essa aula, acompanhando, fazendo as atividades, né, na sua casa, na quarentena, isolado, cuidando para que esse vírus não se espalhe. E a gente traz alguns dados aqui dessa realidade. Exponencial versus Covid. O crescimento de infectados, de pessoas que pegam esse vírus, o crescimento é muito rápido, né? Porque a cada pessoa, depende do fator, ela contamina outras duas, outras três, e cada uma dessas outras duas, outras três, e aí o número de infectados vai aumentando. Então, para a gente cuidar de quem a gente ama, cuidar da nossa saúde, nós vamos ter que se prevenir. E a forma de prevenir é o isolamento social, é cuidar, né? Uso de máscara, usar bastante álcool gel, lavar bem as mãos, lavar os alimentos. Você liga aí, dá dica para a mamãe, para o papai, para o vovô, vovó aí, dá dica para cuidar da nossa saúde, a gente prevenir. Alguns dados, o crescimento exponencial é caracterizado pela forma C, o crescimento final depois de T, esse T aqui está em dias no caso, C0 é a população inicial de pessoas infectadas, por exemplo, P é o fator de crescimento, quantas outras pessoas a pessoa que está com o vírus, né? Quantas outras pessoas essa pessoa vai infectando, né? Como ela vai se espalhando, esse é o fator onde se espalha a doença. E o T, como já disse, é o tempo, nesse caso está medido em dias, mas pode ser medido em dias, em meses, depende da equação, nessa equação é medida em dias. Então, olha só, esses dados, nós vamos olhar dois dados bem importantes, até para uma estimativa mais real dessa doença. Uma pessoa infectada transmite o vírus para 2 a 3 pessoas em média. Olha só como o crescimento é exponencial. Uma pessoa infectada passa o vírus para 2. Cada uma dessas 2 pessoas transforma para 2. Essa para 2. Aí de 1 vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 já vai para 8, de 8 vai para 16, vai multiplicando por 2, ou seja, o crescimento exponencial.
16 vezes 2, 32. Depois de 5 dias já sai de 1 para 2 pessoas, 32 pessoas infectadas. Olha a proporção disso. Depois de 10 dias já são 1.024, se você pensar em 2 elevado a 10, por exemplo. Então a gente tem que cuidar muito disso. Veja só aqui antes um dado importante, né? O tempo de incubação do vírus é de 5 a 6 dias, que pode chegar até 14 dias. Por isso que as medidas de prevenção é isolamento de quem pega o vírus, isolamento de 14 dias, 2 semanas. Olha uma tabelinha que traz aqui um cenário de contaminação. Ninguém está infectado. De repente, no dia 1, 5 pessoas pegam o vírus. E a gente está falando de fator de crescimento 5. Cada pessoa acaba infectando outras 5 pessoas. Cada pessoa que tem o vírus passa por outras 5. Então, no segundo dia, 5 vezes 5, 25. No terceiro dia, 25 vezes 5, 125. No quarto dia, 125 vezes 5, 625. Aí, assim, vai multiplicando por 5. 10 dias, no 10º dia, começou com 5. 10 dias depois, mais quase 10 milhões. 10 milhões de infectados. Então, gente, vale a pena cuidar, né? De novo, o professor NEC vai repetir aqui, ó. Cuidar da saúde, que a gente ama. Então, usa máscara, usa álcool gel, lava os alimentos, cuida. Nada de festas, de aglomeração, respeita a distância das pessoas. Daqui a um pouco isso passa, né? E a gente consegue, de novo, né? Abraçar os amigos, conversar, fazer festa. Então, por enquanto, isolamento social é a melhor medida. Vamos para o exercício para ver os números, entender dos números? Você vai ter um tempinho para resolver. Determina o número de casos de coronavírus após 10 dias, em um cenário onde o número de infectados iniciais é de 5 e 2 pessoas são infectadas por cada pessoa doente. Então aqui 2 é o fator de crescimento, de transmissão, e o número inicial de infectados é 5. Então, aqui, gente, nós estamos buscando o C de 10, ou seja, depois de 10 dias. Então, vamos trocar, substituir o T por 10. População inicial infectada é de 5, então C0 é 5. E 2 pessoas são infectadas por outra que tem a doença. Então, aqui o fator de crescimento é 2. Então, substitui lá T por 10, P por 2 e C0 por 5. Resolve a potência, multiplica pelo C0 e a gente tem o número de infectados depois de 10 dias. Uns minutinhos para você fazer e a gente volta com a solução.
E aí, conseguiu iniciar? O professor vai dar umas dicas aqui e você vai ter um tempinho a mais para terminar de resolver. Então, olha só na tela. C de t igual a C0 vezes P elevado a t. Essa é a equação que determina o número de casos do coronavírus, depois de t dias. Então, substitua C0 por 5, substitua P por 2 e o T por 10. Essa é a dica. Então, vai ficar assim, ó. 5, 2 elevado a 10. Esse é o início da solução. Eu vou deixar mais um tempinho para você terminar de reescrever e encontrar o número de casos do coronavírus depois de 10 dias. Já volto com a solução. Olha só, para resolver esse 5 vezes 2 elevado a 10, a gente resolve primeiro a potência, depois multiplica por 5. Vamos olhar na tela? 2 elevado a 10, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é assim, né? 10 fatores iguais a 2 multiplicados. 2 elevado a 10, 1024. 1024 vezes 5, gente, em 10 dias sai de 5 casos para 5.120 casos. Então a gente tem que cuidar. Prevenção, máscara, álcool gel, né? Lavar bem as mãos, cuidar. Prevenção. Olha só, respondendo o exercício então, temos mais de 5.000 casos de contágio pelo coronavírus em 10 dias. Então, claro que tem outras variáveis envolvendo, como o professor já disse, isso não chega a 5.000 casos em 10 dias se a gente cuidar. Então, se cuide quem você ama. Hashtag tamo junto.
né, galera aqui, ó. Tamo junto. Vocês não estão vendo, mas a turma tá tudo aqui, ó. Beleza? Vamos analisar outra situação agora. Olha só, consumo de água. Você falou, poxa, pessoal, mas o que tem a ver consumo de água com a equação exponencial? Tem tudo a ver. Olha só. Na tela, vamos ler o exercício? O consumo de água de uma cidade cresce 0,2% ao ano. Então vamos imaginar aqui, ó, a população. Então, a cidade, a cada ano, o consumo de água daquela cidade, o consumo, já vou falar de consumo consciente, hein? Essa aula aqui está muito assim de prevenção, de atenção, porque a matemática mostra os números. A cada ano o consumo de água aumenta, 0,2%. E às vezes tem algumas regiões aqui do país, que como no Paraná, por exemplo, a gente está com falta de água em algumas regiões, né? Porque tem um momento de seca, que não chove faz muito tempo. Hoje, inclusive, aqui você está ouvindo barulho de água, está chovendo, hein? Beleza, hein? Chuva abençoada. Então, olha só, o consumo vai aumentando, a gente devia, na verdade, manter, né, gente? Manter o consumo, consumir o menos possível de água, né? Racionar a sua água, fazer esse racionamento de água em casa, não ficar lavando calçada, carro, tem que cuidar, né? Água, essa água doce é o bem mais precioso que a gente tem, gente. Nós não vamos sobreviver nesse mundo sem água, então temos que cuidar. Então, vai aumentando. A pergunta aqui no problema, olha só, sabendo que atualmente o consumo anual é estimado em 4,5 bilhões de litros de água, daqui a quanto tempo o consumo será de 4,57245 bilhões de litros, ou seja, 4 bilhões 572.450 mil litros, né? 4 bilhões 572 milhões 450 mil litros de água. Então, porque a vírgula está aqui depois do 4, então caracteriza 4 bilhões, né? 4 inteiro. Aí depois, a cada 3, algarismo, a gente junta para milhões, depois para mil. Essa é a leitura que a gente faz. Supondo que nesse tempo essa taxa de crescimento continue constante, ou seja, nesses anos que a gente está esperando encontrar, sai de 4,5 bilhões e vai para 4 bilhões 572 milhões e 450 mil litros, ou seja, tem um crescimento do consumo. Quantos anos vai levar para esse crescimento atingir esse patamar? Lembrando que a cada ano o crescimento, o fator é o mesmo, de 0,2%. Crescimento de consumo nessa cidade por ano. Para facilitar para você, o professor deixou uma tabela aqui do lado, a equação e a tabela. Então, essa tabela mostra, dentro da perspectiva desse aumento, que a gente vai trabalhar com 1,002, eu já vou falar por quê. Se está elevado a 3, esse é o resultado. Se está elevado a 6, esse é o resultado. Então, tem aqui uma potência, um resultado, que vai nos ajudar a resolver o problema. Então, fica ligado nessa tabela. Dica para vocês, então, tirando as informações, você vai usar a equação C de T igual a C0 vezes P elevado a T. Lembra que C de T é o consumo que a gente quer chegar, de 4,57245. O C0 é o 4,5, é o consumo inicial. O P é o fator de crescimento, ou seja, 1 mais o percentual de crescimento. 1 mais o fator de crescimento. Então, esse 1 mais o 0,2%, lembra, eu preciso transformar o 0,2% em representação decimal. Então, aí eu pego 0,2, divido por 100, né? E eu vou somar 1. E aí eu tenho esse valor do P. E o T é o que a gente está buscando. Então, para resolver esse problema, para saber depois de quanto tempo o consumo vai sair de 4,5 para esse, o consumo esperado, o T vai ser a nossa incógnita. Então, por isso, você vai ter uns minutinhos para substituir os valores aqui e tentar igualar as bases, que é assim que a gente resolve uma equação exponencial. Beleza? Já volto com mais dica para resolver esse exercício.
Olha só, mais uma dica para você. Tirando as informações do exercício, então C de T é o 4,57, né? O valor esperado. C0 é o 4,5. O P é o 1 mais esse 2%, ou seja, é 100, é o 100% que já tem mais o 0,2%. Então dá 100,2%, que dividir por 100 dá 1,002. Então P você vai substituir por 1,002 e vai encontrar o tempo. Quanto tempo leva para chegar nesse consumo? Mais uns minutinhos e eu volto com a solução passo a passo. Olha só, tenho certeza que você ficou de olho nessa tabela, hein? Essa tabela é bem importante, porque esse P elevado a um número, a um expoente, vai nos dar esse fator, que nós vamos chegar em um desses fatores aqui para comparar com 1,002 elevado a um expoente. Então aqui, gente, no caso, olha só, substituindo, no lugar de CT o 4,57245, no lugar de C0 o 4,5, no lugar do P 1,002, que é o fator de crescimento, né? E o T, que é a nossa incógnita. Se passar o 4,5 dividindo, a gente tem aqui o número de cima dividido por 4,5, está dando 1,0161. Aí você fala, ô professor, esse 1,0161 está aqui nessa tabela, olha só. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta linha é 1,0161 e é 1,002 elevado a 8. Então a tabela ajudou, né? Você às vezes não está usando uma calculadora científica, a tabela está te apoiando na solução. Ou seja, eu troco para igualar as bases e resolver essa equação exponencial,
eu troco esse número por 1,002 elevado a 8. Simplificando as bases iguais, eu tenho T igual a 8. Em 8 anos, o consumo será de 4.572.450.000 litros de água. Isso. Equação exponencial ajudando a gente, entender o consumo de água. Exercício 3, vamos falar aqui de matemática financeira. Eu vou ler com você o exercício, a gente vai resolver. A expressão M de T igual a C vezes 2 elevado a T nos fornece o montante de um capital C a uma taxa anual após um período T de anos de aplicação. Nessas condições, após quanto tempo um capital de 2.000 produzirá um montante de 16.000? Dica aqui, e tirando as informações. Você tem um capital de 2.000, vai aplicar. Depois de quanto tempo 2.000 viram 16.000? Olha só. Então, o capital C você troca por 2.000, M troca por 16.000 e vai em busca do valor de T em anos. Pega essa equação, escreve, troca os valores e utiliza a equação exponencial para encontrar em quantos anos você transforma 2.000 em 16.000. Beleza? Uns minutinhos para você resolver. Olha só o professor Neckel aqui para mais uma dica, hein? Você faz a substituição, só vai deixar essa tela mais uns minutos para você terminar o exercício, mas só para mostrar, substituição de M, 16.000, de capital, C, 2.000 e o 2 elevado a T. Você está em busca do valor de T. Então, dica, passa o 2.000 dividindo, divide para saber o valor e iguala as bases. Iguala as bases da equação exponencial para esquecer as bases e trabalhar com os expoentes. Mais um tempinho para você resolver.
Certeza que você já passou 2.000 dividindo. 16 dividido por 2.000, encontrou 8. Ó, simplificou tudo, 16 por 2 é 8. E o 8 na base 2 é o 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Simplificando as bases iguais, t igual a 3. Ou seja, após 3 anos de aplicação, você transforma 2.000 em 16.000. O reloginho aqui do ladinho mostrando o tempo, hein? Exercício 4. Vamos ler juntos? A população P de um país tem seu crescimento dado pela lei P igual a 2 milhões vezes 1,03 elevado a N. N é o número de anos que decorrem depois que esse país ultrapassa 2 milhões de habitantes. Determine a população desse país 2 anos após ter ultrapassado os 2 milhões de habitantes. Então, gente, vamos pensar aqui, ó, o N é o número de anos. Então, a gente está falando de 2 anos após ter ultrapassado 2 milhões. Então, 2 milhões vezes 1,03 elevado a N. E o N é 2. Vou parar por aqui, né? Você vai ter uns minutinhos para resolver. Substitua o N por 2 e determine a população. Olha só, o exercício está pedindo ali que depois de a população do país atingiu 2 milhões. A partir disso, 2 anos depois, qual vai ser o número, né, da população? Então, dica para você aqui na tela, tirando as informações do problema, você vai pegar a lei de formação aqui de P igual a 2 milhões vezes 1,03 elevado a N e substituir o N por 2 e calcular o P. É isso. Mais uns minutinhos para terminar? A gente volta corrigindo.
Olha só, substituição do N por 2. Então a gente está falando aqui de resolver uma expressãozinha numérica, uma expressão numérica simples. Tem aqui o 2 milhões vezes 1,03 elevado a 2. Então 1,03 elevado a 2, você faz aí 1,03 vezes 1,03. Tem um valor específico. A multiplicação desse mesmo fator dá 1,0609. Esse valor multiplicado por 2 milhões, pega lá, 200,000, né? 000,000, vezes 1,0609. Qual é a população? 2.121.800 habitantes depois de 2 anos. Respondendo ao exercício, essa população será de mais de 2.100.000 habitantes. E é isso, gente. Você vê o quanto de aplicação tem as equações exponenciais, né? Ela está em vários conteúdos diferentes, em disciplinas diferentes. Muito legal usar a matemática como ferramenta. Na próxima aula tem mais retomada sobre situações, problemas, então não perca a próxima aula. Fiquem bem, né? Se previna da doença, do coronavírus, da infecção. Muito importante a gente cuidar da nossa saúde, da saúde das pessoas próximas da gente, dos nossos amigos, da nossa família, de quem a gente ama. Beleza, gente? Até a próxima aula. Fiquem bem e um grande abraço.